Perante a lei, todos somos iguais. Mas será que no dia a dia, o que está escrito no artigo 5º da Constituição Federal é cumprido? É da dificuldade de lidar com as diferenças que surgem os preconceitos e, consequentemente, os atos de discriminação. Como resolver este problema? Será um caso de educação ou de justiça? Neste especial, você vai ouvir depoimentos de quem já foi discriminado e a opinião de profissionais. Etimologicamente falando, discriminar é destacar. Claro, o que ocorre na nossa cultura é que quando nós falamos em discriminação, nós sempre falamos no sentido negativo. Se está falando porque alguém está sendo ofendido, marginalizado. A discriminação, assim como o preconceito, é o choque daquilo que está estabelecido com o novo. E se a gente for pensar, olhar para trás, você vai perceber que isso sempre aconteceu. Quer dizer, o preconceito e a discriminação, eles acompanham o desenvolvimento humano. E quanto mais a civilização avança, mais esse tipo de preconceito ou alguns tipos de discriminação vão tomando outras formas. A onda de discriminação que a gente observa hoje, ela é mundial, ela não respeita a barreira e nesse caso, a comunicação interpaís, o papel das redes sociais, o papel passa a ser fundamental. Mesmo com o avanço dos direitos dos homossexuais, há quem ainda não aceite as mudanças. E em casos mais graves, essa postura leva à agressão física. As pessoas não estão preparadas, não querem estar, para ver outras pessoas do mesmo sexo juntas, Então, já sofri nas ruas por pessoas que já bateram em mim, na pessoa que estava comigo. E as pessoas acharam engraçado, as pessoas que estavam em volta. Segundo o relatório anual de assassinatos de homossexuais no Brasil, divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, foram documentados 312 homicídios brasileiros de gays, travestis e lésbicas em 2013. Uma morte a cada 28 horas. Jovens e adultos na faixa etária entre 20 e 40 anos são os que apresentam 55% de risco de assassinato. A violência e o preconceito das ruas também pode estar dentro de casa. E o lar, que deveria ser sinônimo de segurança, passa a ter outro significado. Na verdade, ninguém sabia e quando ficaram sabendo, principalmente meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos homens, a gente já tinha problemas de relacionamento. E aí quando ficaram sabendo disso, só piorou a situação. E aí eu cheguei a um estado que eu tive que dar um basta na violência que eu sofria dentro de casa, tive que sair para não morrer. Sair sem ter para onde ir. E aí você acaba passando por várias situações que você não espera passar. E a família fica contra você. E quando você é a vítima da violência, a vítima acaba sendo o réu da situação, porque parece que as pessoas, no geral, acabam ficando contra aquela pessoa, o diferente. Quando a família destaca, discorda e exclui, porque a discriminação, aí nós estamos falando no sentido de exclusão. Então, estar excluído de qualquer contexto já não é bom. Imagina desse contexto primário que é a família. Por quê? Seguindo essa linha de raciocínio, de estar dentro de um grupo, o primeiro grupo do ser humano é a família. A família é o seu porto seguro. É o porto seguro da criança, porto seguro do jovem. Eu nunca deixei com que as pessoas pudessem me botar para baixo. E principal, minha mãe, quer dizer, a maior mãe do mundo, que dizia para mim sempre, nunca tenha problemas de ser quem você é. Porque mamãe deu hormônios demais para você. O Brasil é um país miscigenado, mas mesmo assim, o racismo ainda é uma realidade. A população brasileira é composta por brancos e pardos, que representam 92% da população, e negros, que somam 8%. Mesmo com diversas conquistas jurídicas e sociais, os negros continuam sofrendo atos discriminatórios pela cor da pele. Ser negra, ser universitária, ter diplomas, a gente encontra diversas barreiras, Mesmo em loja, a gente chega e as vendedoras brancas não dão a devida atenção. Isso é bastante comum no Brasil. Um dia desse,
Eu estava no aeroporto, passou um negro divino dentro de um carro maravilhoso. Eu escutei um branco pobre dizer, era aquele negão no carro. Eu digo, é porque você não pode, porque ele pode. Ele estudou, ele trabalhou, você está vendo a presença dele? Isso é uma coisa ridícula, que eu odeio racismo e preconceito. A gente tem que ter a ousadia de fazer a pessoa perceber que ela está sendo racista. Porque o racismo está entranhado na cultura brasileira, ele perpassa. Então as pessoas são racistas e não se dão conta que são. Elas têm as atitudes. Geralmente numa loja o segurança vem atrás de quem é negro. Se você interpelar por quê, ele não vai saber te responder. O interessante é isso. Mas ele te interpela porque você é negro e ele já vê ali um ladrão em potencial. O que faz uma pessoa ser boa é aquilo que ela produz para a sociedade. Todo mundo merece o respeito. Se engana quem pensa que só existe preconceito contra raças e orientação sexual. Mesmo com tanta informação sobre o processo de contágio, pessoas portadoras do vírus HIV também são alvo de discriminação. Para oferecer apoio, existem iniciativas como o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV, o UNAIDS, que tem como objetivo acabar com a epidemia de AIDS. O UNAIDS é o Programa Mundial das Nações Unidas para combate à AIDS. Nós fomos criados para isso, nós temos 11 agências das Nações Unidas como parte da UNAIDS, as grandes agências, Unicef, a Organização Mundial de Saúde, o Programa de Desenvolvimento. Mas cada vez mais nós... A questão é que AIDS, hoje, o problema não é mais o vírus. O vírus a gente sabe como combater, a gente tem os instrumentos para prevenir e para tratar. Mas é cada vez mais crescente, o que está determinando cada vez mais AIDS é a discriminação. Eu sou alvo de discriminação desde 1990, né, em função de ter descoberto que eu sou HIV positivo. Discriminação no local de trabalho, que foi o primeiro que eu sofri, o primeiro que eu tive que enfrentar. Após descobrir que eu era soropositivo, através de um exame de sangue feito pelo plano de saúde da empresa, quando o resultado deu positivo, o meu setor de departamento foi informado e desde então eu comecei o início de uma série de atos de preconceito. Para nós, nas Nações Unidas, uma linha que não se pode passar é assistência, acesso à saúde, acesso a bens, acesso a trabalho, acesso à informação, ao conhecimento. De qualquer forma que a discriminação limite esse acesso, não é aceitável. E a empresa, ela então resolveu me demitir pelo fato de ser portador do vírus HIV. Em princípio, ela tentou me demitir, como eu me recusei, né, a assinar a demissão, procurei ajuda jurídica, né, ao Grupo Pela Vida, que é uma ONG, né, na época, a única ONG do país, né, que assistia as pessoas com HIV e que aceitou, inclusive, eu tive até preconceito na hora de conseguir um advogado. Eu consegui no Grupo Pela Vida Rio um apoio jurídico e processei a empresa, entrei com uma ação contra a empresa por discriminação para não ser demitido. Consegui então que a empresa negociasse. O meu desejo era voltar a trabalhar, mas infelizmente, né, o negócio foi ao contrário, porque os funcionários ameaçaram todos a pedir demissão em massa, caso eu continuasse na empresa. Então a empresa fez um acordo, já que ela não conseguiu me demitir, fez um acordo de pagaria meu tratamento, eu seria um funcionário com todos os direitos vitalícios. Até hoje eu sou afastado da empresa, mas a empresa me mantém enquanto funcionário, eu só não trabalho em condição desse acordo. Eu acredito que a única saída para acabar com a discriminação e o preconceito, não só no Brasil, como no mundo, é o governo, né, municipal, estadual e federal, implementar políticas de educação. Eu acho que você precisa de leis que protejam a população contra a discriminação. Eu acho que quem discrimina, em alguns casos, ele tem que ter responsabilidade penal, mas sem dúvida a educação é o mais importante. Eu acho que a crise atual de discriminação, a gente está tentando lidar de uma forma emergencial, mas eu viria mais uma solução a longo prazo. A gente precisa ter uma geração que vai tomar o poder, que
a geração que deve vir depois da minha e de algumas outras, que seja uma geração que vai ver que desenvolvimento econômico, por exemplo, não pode acontecer sem desenvolvimento social. É de educação a médio e longo prazo, porque é evidente que nós sabemos que as atitudes elas são formadas, e ela é de justiça a curto prazo, porque não se pode ficar esperando o amanhã e deixar que o hoje aconteça. A gente não pode tratar só como um caso de justiça no momento em que ela resolve uma questão pontual, mas ainda fica essa sensação de que o erro está no outro e não em mim. E também de educação, porque trata-se basicamente de você rever ou ser capaz de questionar valores, ser capaz de intensificar a forma como você se relaciona com o outro. E essa forma de relacionar com o outro pressupõe uma abertura para o novo e principalmente para o diferente. E você, acredita que a discriminação deve ser resolvida pelas leis ou pela educação? O que não se pode negar é que cada ser humano possui características únicas. E respeitar as diferenças é um dever de todos. A borboleta que você pôde ver durante a abertura do programa representa o símbolo da campanha Zero Discriminação do UNAIDS, que tem como meta combater atos discriminatórios e lutar pelo direito de todos a uma vida digna.